Olá, mais uma dica para a primeira fase do exame de ordem, banca FGV. Aí eu venho e faço aquela velha pergunta para você. Dentro do tema responsabilidade civil, é possível afirmar que existe responsabilidade civil em decorrência da prática de uma conduta lícita? E aí você, no primeiro momento você pode responder, Raquel, acho que não. Eu acho que responsabilidade civil é toda vez que você pratica alguma conduta ilícita. E aí você se engana, tá? Excepcionalmente, desde que haja previsão legal expressa, é possível sim afirmar que, em alguns casos, haverá responsabilidade civil, mesmo quando o sujeito pratique uma conduta lícita. Então, só pra gente recapitular, o tema responsabilidade civil, tá? Ele exige para sua configuração a presença de 3 requisitos, que eu chamo aqui de requisitos essenciais. Então, para que o sujeito possa imputar ao outro a responsabilidade civil e exigir algum valor indenizatório, a gente tem que lembrar basicamente de 3 requisitos. A conduta é uma conduta humana, direta ou indireta, positiva ou negativa, ou seja, um fazer ou não fazer, uma ação ou omissão, tá? Além disso, essa conduta tem que ser voluntária, no sentido de autodeterminação de conduta, tá? Não tem nada a ver com intenção nem dolo. Então, uma conduta humana, uma conduta voluntária, além de conduta humana e conduta voluntária, eu tenho que ter também o quê? A conduta pode ser direta ou indireta, um fazer e um não fazer, ok? E essa conduta, ela tem que ser lícita ou ilícita. Então, quando a gente estuda, por exemplo, os atos ilícitos, eu analiso com vocês o artigo 186 e 187 do Código Civil. O ato ilícito puro, que é ilícito desde o início até o fim, que é o artigo 186, e o artigo 187, que é o ato ilícito na modalidade abuso de direito. Então aqui é mais o quê? No antecedente, a conduta é lícita e no consequente, tá? Ela se torna o quê, gente? Ilícita, porque há um desvio aí da sua finalidade, há um desvio, da função, da boa-fé objetiva, há um desvio de finalidade, evidente, na hora do sujeito supostamente exercer o seu direito, tá? Então, como ele desvia, ele acaba praticando um abuso de direito. Raquel, até aqui tudo bem. Então você tem os atos ilícitos, que são tratados nos artigos 186 e 187, tá? E quando eu falei aqui conduta lícita, eu devo chamar a atenção de vocês para o artigo 188, tá? Ele fala sobre condutas lícitas. Ou seja, o sujeito às vezes causa um dano mesmo praticando uma conduta que não é antijurídica, não é ilícita, tá? Além disso, eu tenho que ter a conduta, eu tenho que ter um dano, que pode ser, receber várias classificações, dano material ou dano moral ou extra patrimonial, dano material, e aí as suas respectivas subdivisões, danos estéticos, perda da chance, além do dano, o nexo causal, que é o quê, gente? Que é a ponte que liga essa conduta a esse dano, beleza? Até aqui, ok. Raquel, mas volta lá para a conduta lícita. Imagina que o sujeito acaba causando um dano, tá? Mas ele agiu em estado de necessidade. Ou ele agiu em legítima defesa real. Então percebam, gente, se alguém tenta ofender a minha integridade física e eu vou reagir e acabo lesionando esse sujeito, eu agi em legítima defesa? Legítima defesa real. Nesse caso, eu teria que pagar a indenização a essa suposta vítima causadora de toda essa situação? Não. Então, nesse caso, tá? De legítima defesa real contra o que criou a situação de risco, tá? Então, nesse caso, eu afasto a responsabilidade civil. Na verdade, eu afasto o dever de indenizar, tá? Agora imagina que eu vou me defender dessa agressão injusta e aí na hora que eu tento me defender, eu acabo atingindo um terceiro que não tinha nada a ver com a história. Então nesse caso, gente, você tem aí o que a gente chama lá no penal, nem sei se mudou o nome, que eu não sou da área penal, viu, gente? Então a gente fala de legítima defesa com aberratio ictus, com erro na execução. Então eu acabei atingindo uma pessoa que não tinha nada a ver. Gente, a pessoa que não tinha nada a ver, ela não tinha nada a ver. Então eu vou ter que pagar a indenização para ela? Vou. Mas depois eu posso me voltar em regresso contra esse sujeito que causou a situação toda? Posso. Mas eu vou ter que desembolsar o dinheiro e pagar a indenização pro terceiro. Certo? Então, legítima defesa real contra o que causou a situação de origem, afasta o dever de indenizar. Mas a partir do momento que você atinge um terceiro ou que a legítima defesa é putativa, você achou que estava
atuando em legítima defesa, nesses casos, você não consegue afastar o dever de indenizar, tá? Ressalvando aí, né, a questão do direito de regresso. Tudo bem até aqui? Certo. E no estado de necessidade? O estado de necessidade ele tem uma divisão. O estado de necessidade, ele pode ser repressivo, eu viso apenas repelir aquela situação emergencial, ou estado de necessidade agressivo. Então imagina, gente, para poder salvar um sujeito de um incêndio que ele mesmo causou na residência dele, eu quebro, né, a janela, eu quebro a porta para poder resgatar ele e a família dele. Pode ele depois me pedir uma indenização porque eu quebrei a porta e a janela? Tem o menor sentido, né, gente? E aí a questão é, nesse caso, o estado de necessidade ele é repressivo. Tá? Você tinha bens tutelados, né? Tinha patrimônio, você tinha aí a vida das pessoas, você escolheu aquele bem o quê? De maior valor. E a sua reação foi proporcional. Então, nesse caso, o quê? Afasta-se o dever de indenizar. Porque, afinal de contas, você que causou toda a situação de perigo. Agora, imagina, a criança, né, saltitante, serelepe, atravessa a pista correndo, porque o pai soltou a mão, né? A mãe é difícil, né? A mãe soltou a mão da criança, e aí, para eu não atropelar a criança, eu bato no muro de uma casa. E aí, o dono dessa casa, não tem nada a ver com a história, eu vou ter que pagar a indenização? Vou. Mas eu não estava agindo em estado de necessidade? Eu estava. Mas aí, nesse caso, é o estado de necessidade o quê? Agressivo. Eu atingi um terceiro que não tinha nada a ver. Então, aqui eu vou ter que pagar a indenização sim, mas a lei diz que eu posso me voltar contra o verdadeiro causador da situação, que no caso ali seria a mãe responsável, né? Eu poderia pedir a ela o direito de regresso. Tranquilos até aqui? Então, vem aqui comigo na tela pra gente dar o nosso, né, fechamento. Artigo 188. Código Civil não constituem atos ilícitos. 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover um perigo iminente. Então, né, você tem a contemplação da legítima defesa, o exercício regular de um direito reconhecido e o que mais? O estado de necessidade. Parágrafo único, no caso do inciso 2, né, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Então, a atuação ponderada e dentro da razoabilidade. Que mais? Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Aí o A930 diz, no caso do inciso 2, do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de um terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. E a mesma ação regressiva compete contra aquele em defesa de quem se causou o dano, nos casos lá de legítima defesa, né, ou de exercício regular de um direito, artigo 188, inciso 1º, certo? Então, fica a dica aí, saber, né, em que hipóteses há o afastamento do dever de indenizar, porque a sua conduta, afinal de contas, foi lícita, e em que casos eu posso, né, mesmo minha conduta sendo tida como lícita, eu vou ter que responder perante aquele terceiro, mas depois a lei me resguarda, me ressalva aí o direito de regresso. Belezinha? Se você quer mais informações, vem aí com a nossa equipe para o Gran Cursos Online, aprovação garantida.